Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Alegria de podermos estar aqui na presença do Senhor Jesus. Deus se faz presente em nosso meio nessa noite. Aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Já quero convidar a igreja a abrir suas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 6. Aquele que tiver sua Bíblia pode abrir comigo, 2 Reis, capítulo 6, versículo 8 em diante. Vamos fazer a leitura de alguns versículos. Seguimos. Amém? Deus. 2 Reis, capítulo 6, versículo 8. E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou o rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou aquele lugar de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou seus servos. Ele disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que o exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhes abra os olhos para que vejam. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhe disse: não é este o caminho, nem é essa cidade. Segue-me e guia vós, eis, ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: o Senhor abre a esses os olhos para que vejam. O Senhor lhe abriu os olhos para que visse, e eles estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-os eis, meu pai. Mas ele disse: não os ferirás. Ferirás tu os que tomaste prisioneiros com a tua espada e com teu arco. Põe-lhes diante pão, água, para que comam e bebam, e se vão para seu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediu, e foram para seu senhor. E não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Amém? Irmãos, para o nosso assento, glorificando a Deus. Amém. Glória a Deus.
O texto que fizemos a leitura nessa noite, ela vai nos tratar de um profeta chamado Eliseu. Se vocês observarem para o contexto antes desse texto de 2 Reis, capítulo 6, vocês vão ver que Deus levanta o profeta Eliseu como um profeta de Deus, como porta-voz de Deus, para anunciar as boas novas, para falar a verdade de Deus, para falar o verdadeiro evangelho genuíno. Deus levanta o profeta Eliseu em momentos de adversidades e nos momentos de crise em que a nação estava vivendo. A nação de Israel estava passando por um período muito complicado, mas é nesse exato momento que Deus levanta os profetas. Aleluia. Deixa eu dizer aqui, é nos momentos mais difíceis que você está passando dentro da sua casa, é que Deus vai olhar para você e vai te levantar como um canal de bênção na vida de alguém. É no momento mais difícil que você está passando dentro da sua família, lutando, passando na prova, que Deus vai te levantar como profeta na vida de alguém, como porta-voz na vida de alguém. Oh, aleluia! Mas esse texto a qual fizemos a leitura e a menção nessa noite não é uma mensagem muito conhecida, muito pregada, mas é uma mensagem que Deus tem colocado no meu coração para trazer nessa noite. Eu quero que vocês observem nessa noite que essa passagem é conhecida por muitos pelo relato que o profeta Eliseu, profeta de Deus, adivinha os conselhos do rei da Síria, a qual era o povo inimigo do povo de Israel. Eu quero que vocês entendam a primeira coisa, que o profeta era aquele que Deus falava com ele, e ele falava com o povo aquilo que Deus falava sobre ele. Observamos para isso, o profeta falava para o povo aquilo que Deus falava para falar para o povo. Oh, aleluia! Deus queria falar para o povo, e é nesse momento que Deus levanta o profeta Eliseu. Mas quando observamos no capítulo 6 sobre esse texto aqui, sempre que os sírios planejavam um ataque à fronteira, Deus falava com o profeta Eliseu, e Eliseu avisava o rei de Israel como um canal de bênção na vida deles. Mas eu quero que vocês entendam que na consciência Baal jamais poderia fazer isso pelo rei Jorão, pois eles têm olhos e não veem. Isso no Salmo 115, verso 5. E quem não sabe, o rei Jorão era o nono rei de Israel. E quando observamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que a nação de Israel, a maioria não estava sendo fiel com Deus. Oh, aleluia! A maioria da nação de Israel, ela não estava sendo fiel com o Senhor Jesus. Mas apesar disso, Deus ainda tinha misericórdia e compaixão do povo. Estamos vivendo em um tempo, meu irmão, que tem pessoas que não é fiel com Deus, mas apesar disso, Deus ainda olha lá de cima e ainda tem compaixão e misericórdia dessas pessoas. E que nós estamos vendo aqui, o rei da Síria estava certo de que havia um traidor
em seu acampamento. Porém, o texto ele vai nos contar, meu irmão, que com tudo isso, um dos oficiais chamado Ben-Hadad sabia o que estava acontecendo. Ele informou ao rei da Síria o acontecimento, dizendo: olha, eu sei o que está acontecendo. Olha, tem um tal de um profeta chamado Eliseu. Esse profeta, ele sabe o que vocês estão fazendo. Esse profeta sabe muito bem o que o Senhor rei está fazendo dentro do seu aposento, dentro do seu quarto, e ele está levando informações para o seu rei. Ele sabe tudo, porque Deus usa ele. Aleluia. E quando vimos isso, nós estamos vendo aqui que o rei da Síria vai ter uma ideia. Aleluia. A solução que o rei da Síria vai ter é justamente o seguinte: vamos matar o profeta. Porque para eles matar o profeta a resolve. Matar o profeta termina e resolve a situação. Oh, aleluia. Aleluia. Mas mal sabia eles que esse profeta, ele não foi levantado por homem nenhum, mas foi levantado por Deus. E quando o homem e a mulher de Deus é levantado por Deus, nenhum homem na face da terra pode matar os planos de Deus sobre a vida de alguém. Eu quero nessa noite já profetizar sobre a sua vida, amém. Aleluia. Nenhum homem na face da terra pode impedir os planos e os projetos que Deus tem na sua vida, que Deus tem colocado sobre você. Oh, aleluia! O que o inimigo está pensando é o seguinte: amanhã nós terminamos com ele, amanhã nós acabamos com a vida dele, amanhã nós ceifamos a vida dele. O inimigo está talvez planejando a tua morte, talvez o inimigo está pensando que você já acabou sobre você, mas eu tenho uma notícia para te dar nessa noite: que você conseguiu vir para a casa do Senhor, porque você é um derrotado, mas você é um vencedor, em nome do Senhor Jesus. Ora, matando, Manaia. Aleluia. Aleluia. Imagina agora o inimigo pensando: amanhã nós acabamos com o profeta Eliseu. As estratégias do inimigo são muito enormes, são muito grandes. Eles pensam em levar carros, levar cavalos, levar um grande exército para acabar com o profeta. Mas eu quero lembrar vocês que esse profeta aqui já fez muitos milagres através das mãos de Deus. Glória a Deus. Olha, o que seria mais uma luta? O que seria mais uma guerra? O que seria mais uma adversidade? Eles mal sabiam que era Deus que estava usando. Quando Deus usa o ser humano, nenhum homem pode parar. Aleluia! Santo é o nome do Senhor Jesus. Quando nós observamos, eles estão arrumando as estratégias, preparando arrumando as estratégias sobre a vida dele. Só que o exército é grande sobre um homem apenas. Eu quero que vocês entendam isso. É apenas um
homem contra um exército. Um exército está indo ao confronto do profeta Eliseu. Descobre aonde está o profeta Eliseu. E os planos que o inimigo tem é acabar com ele. Só que a Bíblia vai nos dizer o seguinte: que quando o profeta Eliseu está naquela região, chega o grande exército cercando a cidade inteira. É para ver o tamanho imenso do grande exército, o exército da Síria. Aleluia! Mas a Bíblia vai nos mencionar dizendo que de manhã um dos discípulos do profeta, um que acompanhava o profeta Eliseu, vai olhar para aquele grande exército, enorme exército. Ele vai se desesperar daquele exército, porque é imenso o exército. Na lógica humana, o ser humano começa a se desesperar. Tem horas e tem momentos em nossa caminhada que nós se desesperamos e nós esquecemos de vez os milagres que Deus operou no passado. Esquecemos as lutas que nós passamos. Esquecemos as adversidades que nós enfrentamos e vencemos. Esse discípulo olha para o grande exército e começa a se desesperar. Mas lembrando, se ele andava junto com o profeta, era porque via os milagres também. Era porque via também as batalhas que o profeta Eliseu estava enfrentando. Aleluia! E quando olhamos para isso, o discípulo do profeta vai olhar para o profeta e vai dizer: ah, meu Senhor, o que faremos agora? O que nós faremos agora? Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Mas mal sabia o discípulo, meu irmão, que existia um exército a favor da vida deles. Mal sabia eles que essa guerra, para vencer, não é ele que deve pelejar, mas é o leão da tribo de Judá. Sabe o que nós entendemos aqui nessa noite? Que quando nós deixamos Deus ir na nossa frente, em nossa batalha, Ele vence por nós as nossas batalhas e as nossas pelejas. Oh, aleluia! Existem guerras, meu irmão, existem batalhas que não é nós que devemos pelejar, não é nós que devemos batalhar, mas é o nosso próprio Deus. Quando deixamos Deus ir na nossa frente, Ele vai vencendo essa guerra por você. E não há uma guerra que Ele não pode vencer por você. Não há peleja que Ele não pode vencer por você. Ele vence por você toda a luta que está travada sobre você. Aleluia. Talvez até o inimigo pensa que já venceu
Queremos vencer as batalhas da nossa força, do nosso músculo. Queremos vencer da nossa maneira, mas não é assim que funciona. Enquanto não deixamos Deus operar, Deus pelejar, Deus agir, nós nunca vamos vencer batalhas nenhuma. Aleluia. Aleluia, Deus. Mas eu quero lembrar os irmãos que esse homem aqui, que esse discípulo aqui, estava com os olhos fechados, não tinha visão espiritual ainda, não estava vendo o agir de Deus no meio da batalha. Estava com os olhos carnais abertos, mas com os olhos espirituais fechados. Aleluia, glória a Deus. O profeta Eliseu já sabia, porque ele já estava com os olhos espirituais. Aleluia, santo é o Senhor dos exércitos. É por isso que Eliseu diz: não temas, porque muitos são os que estão conosco do que estão com eles. As palavras do profeta Eliseu dizendo para o discípulo. Aleluia. Até o momento vemos um discípulo que está com os olhos fechados espiritualmente. Quando ficamos de os olhos espirituais fechados, não vemos o sobrenatural de Deus. Não vencemos as batalhas espirituais. As batalhas que eu estou dizendo, talvez não seja física, não seja carnal, mas seja uma batalha dentro da sua alma. Talvez exista uma guerra dentro de você, uma luta dentro de você, uma batalha intensa, um sorriso por fora, meu irmão, mas há uma batalha intensa por dentro. Só você sabe a maneira que você chegou nesta noite. São batalhas intensas que você está enfrentando. São guerras intensas que você está enfrentando. Mas Deus quer entrar nessa batalha por você, para vencer essa batalha por você. E não adianta colocar outras pessoas em suas guerras, porque essas pessoas só serão machucadas e feridas nessa batalha. Quem precisa vencer essas batalhas por você é o próprio Deus. Oh, aleluia! Quando deixamos Deus operar em nossas batalhas, Ele vence todas as batalhas por nós. Mas observamos para essa noite o profeta Eliseu olhando para a situação, vendo o desespero do seu discípulo. Ele vai orar para Deus, para abrir os olhos espirituais. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Na oração com Deus, Deus abre os olhos espirituais. Aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. E quando é abrido os olhos espirituais, o discípulo consegue ver que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor do profeta Eliseu. Mas eu quero aqui argumentar para você, meu irmão, que não é carros de fogo normal, mas é anjos que estavam sobre os carros de fogo, anjos enviados
dificuldades estão intensas, oh aleluia, mas Deus olhou lá de cima e está dizendo que nesta noite Ele está dando capacidade para você ir diante dessa guerra, oh aleluia. Eu profetizo a partir de hoje que você vai para essa guerra, mas preparado. A partir de hoje, aleluia, você não vai estar sozinho, meu irmão, mas a partir de hoje, Deus vai estar do seu lado. Oh, aleluia. Eu sinto a presença de Deus. Enquanto Deus estiver do seu lado, você consegue vencer. Aleluia. Aleluia. Agora imagina o discípulo olhando para a situação com os olhos espirituais e o desespero já indo embora, sabendo que Deus vai pelejar na guerra. Um exército inimigo era grande, mas Deus envia um exército de anjos. O inimigo era forte, mas o nosso Deus é muito mais forte. Talvez você está olhando para a luta, mas o nosso Deus é muito mais forte. Aleluia. Talvez você está olhando para a batalha, mas o nosso Deus, aleluia, é muito mais forte do que essa batalha que você está enfrentando em sua vida. Santo é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. A estratégia do inimigo era a seguinte: matar o profeta Eliseu. Mas os planos de Deus eram muito maiores. Os planos do inimigo talvez eram que você não vinha na casa de Deus hoje. Mas os planos do inimigo talvez é que você não vinha hoje na casa de Deus. Mas os planos de Deus para você é muito maior. Os planos de Deus para você é algo muito melhor ainda. Aleluia. Os planos de Deus para você é que você ainda consegue ir muito avante ainda. Oh, aleluia. Eu sinto Deus nessas palavras aqui. Os planos de Deus é que você consegue avançar diante dessa batalha. A pergunta é: que batalha você está enfrentando na sua vida? Aleluia. Que dificuldade você está enfrentando? Ele pode vencer essa batalha. Ele pode vencer essa luta por você. Ele pode vencer essa situação em que você se encontra, esse quadro que você acaba se encontrando sobre a sua vida. Oh, aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Quando observamos para a Bíblia Sagrada, Deus deixou eles confusos, ferindo com cegueira todo o exército inimigo, o exército invasor, que é o povo da Síria. A Bíblia vai nos contar agora que Eliseu vai conduzir todo o povo até Samaria, até a cidade de Samaria, até o rei de Israel, aonde que Deus vai decretar a vitória para o povo. Aleluia. Aleluia. Mas a pergunta que fica: profeta Eliseu teve medo diante da batalha? Não teve. Ele não teve medo imenso
ou teve algum medo, meu irmão, diante da luta, porque ele teve Deus na vida dele. O segredo para vencer, aleluia, na batalha é Deus. O segredo para você vencer é Deus, porque é Deus que faz vencer essa luta que você está passando diariamente em sua caminhada que você está passando. É por isso que quando observamos para o livro dos Salmos 27, verso 3, vai dizer: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Observamos para isso, isso se encaixa muito na vida do profeta Eliseu. Por mais que um exército cercou a vida dele, ele não temeu nenhum momento da sua caminhada, porque ele tinha Deus em sua vida. E quando temos Deus, vencemos a peleja e a provação diária. Oh, aleluia! O que Deus está colocando sobre a nossa vida. Se existe uma guerra sobre você, não pode simplesmente ficar observando ou recuar diante dessa problema, diante dessa luta, diante dessa guerra, mas vai diante dessa guerra, porque Deus te formou como um soldado de Cristo, e como soldado nós não devemos recuar diante dessa guerra ou retroceder. Oh, aleluia! Mas porém, como soldado de Cristo, nós devemos estar preparados para os confrontos do inimigo, para os confrontos diários, porque os confrontos vão ser imensos. Oh, aleluia! Como é um soldado, meu irmão? Ele vai com espada, com escudo, com capacete, vai todo preparado. Nós diariamente precisamos estar preparados contra o nosso inimigo, contra o nosso adversário. Glória a Deus. Nosso próprio inimigo, Satanás. E o que devemos estar preparados é justamente pela palavra. E através da oração e consagração. Oh, aleluia! Eu estarei encerrando. A igreja pode se colocar de pé. Mas para vencer a peleja em sua vida, devemos estar preparados contra a batalha diária. E para isso precisamos em nossa vida estar capacitados pela palavra, pela oração e pela consagração. Porque o profeta Eliseu estava totalmente preparado. Aleluia! Para vencer o inimigo. Diante da lógica humana não há como vencer. Aleluia! Aquele que precisa de oração, passa aqui na frente. Eu vou estar orando pela sua vida. Talvez na sua casa há uma batalha, há uma luta travada pelo inimigo, há uma luta travada do adversário. Talvez há uma pressão do inimigo sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu casamento. Aleluia! Mas Deus quer vencer essa batalha com você. Glória a Deus. Aleluia. Aquele que precisa de oração, passa aqui na frente. Você está orando pela